Eu tenho um conselho extremamente importante para você que é investidor nesse ano de 2025. Principalmente depois de tudo que a gente tem visto acontecer por aqui. Selic na maior alta em mais de 20 anos, 14,75% ao ano. Dólar que bateu 6,30, para quem não lembra, no final do ano passado. E depois voltando a bater R$ 5,60 de novo. O próprio mercado de ações que vem enfrentando muita volatilidade. O S&P 500, bolsa americana, que vinha de uma alta de 17% em 2024, enfrentou uma queda extremamente abrupta, devolvendo toda a alta no início desse ano do que ele viu ano passado. E a gente ainda tem o Tesouro Direto chegando a pagar IPCA mais 8% ao ano, a maior taxa da história. E é justamente nesse contexto que muitos investidores estão cometendo um erro gravíssimo aqui. E foi por isso que eu pensei em gravar esse vídeo para você. O que é que a maioria das pessoas está fazendo e vendo no mercado agora? Qual é o maior erro dessas pessoas e qual é o meu conselho sincero para quem está investindo em 2025? A primeira coisa que a gente tem que analisar juntos aqui é o que a maioria dos investidores está pensando nesse momento de acordo com o cenário macro que a gente está vivendo nos investimentos. Existem algumas crenças muito fortes se instalando na cabeça dos investidores. A primeira delas é buscar ganhar muito dinheiro com o Tesouro IPCA, por exemplo. E isso se torna cada vez mais claro no mercado realmente. As rentabilidades que a gente está vendo agora, elas só aconteceram 2 vezes no espaço dos últimos 15 anos. Quando a gente olha para o Tesouro IPCA 2035, que era um dos mais longos que tinha ali até os últimos anos. O Tesouro 2029 no IPCA também, ele bateu a maior rentabilidade da sua história pagando IPCA mais 8,25. Eu deixo aqui ali na imagem para você. E é claro que isso tudo aqui atrai muitos investidores. O Tesouro Direto alcançou o maior número de operações da sua história. Porque afinal de contas, por que investir em outra coisa, já que a gente tem um título aqui pagando o IPCA, a medida principal de inflação, que está em quase 6%, 5,5% ali mais ou menos em março de 2025 e vem subindo desde um ano para cá. Para quem pega o IPCA mais 7,5% atualmente mais ou menos, você está falando ali de 13,5% nominal de rentabilidade no ano. E ainda com a condição de que se a inflação aumentar ainda mais, você fica meio que protegido dessa variação. Para coroar isso tudo, ainda existe a possibilidade de marcação a mercado que muita gente vem falando. Podendo fazer esse título aqui mais do que triplicar em pouco tempo. Eu fiz um vídeo todo detalhado explicando cada uma dessas possibilidades. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar para você também assistir, caso queira saber mais sobre isso. Mas o fato é que nessa hora, boa parte dos investidores pensa, poxa, essa aqui é uma ótima forma de ganhar dinheiro. Beleza, só que essa visão, ela não tá sozinha. Existem alguns outros movimentos no mercado, como por exemplo, olhar para a Bolsa do Brasil e perceber que ela tá basicamente de lado nos últimos anos. Vamos ver isso aqui juntos, ó. Olhando de um ano para cá, o Ibovespa ele teve uma rentabilidade de 6,6%. Lembrando que quando a gente olha para Ibovespa, a gente tá falando de um índice de ações, ou seja, ele já considera o reinvestimento dos dividendos e todas as ações que estão ali dentro do índice. Aí beleza, de 2 anos para cá, a alta foi de praticamente 17%. De 3 anos para cá, essa alta foi de 22%. E se a gente olha desde o período pré-pandemia, ali no início de 2020 até agora, a alta foi de 18%, quase 19%. Então, no período de mais de 5 anos, você não chegou nem a 20% de rentabilidade nesse período. O que faz com que, naturalmente, a gente tenha uma comparação mental entre a possibilidade da renda fixa, por exemplo, e entender que você pode ganhar quase isso aqui num ano só. Sem falar nos riscos que a gente ainda vê para o Brasil que podem puxar as ações para baixo. Como a Fitch ali, a agência de rating que avaliou negativamente o cenário fiscal do Brasil no final do ano passado, a inflação que ainda é resistente, o risco fiscal e os juros que ainda estão em alta, o ambiente externo que deixa mais difícil e impõe maior risco ao fiscal de 2025, demonstrando um déficit primário, provavelmente de 0,5% do PIB. E aí, poxa, 5 anos perdendo para os títulos de renda fixa. Abrem as perguntas, para onde é que vai a bolsa? Será que a gente vai viver mais 5 anos assim? Não sei se faz sentido investir no Brasil. Esse é mais um pensamento comum. E tem mais ainda. Com a taxa Selic em alta, a gente tá vendo de novo a era da renda fixa. Essa aqui é a maior taxa dos últimos 20 anos, 14,75. A gente vê isso pelo gráfico da Selic. Só que parece ter chegado a um teto. Provavelmente a gente não vai ver altas muito maiores que isso. Tem gente falando ali a Selic chegar em 15 nesse ano, ou seja, não descartando novas altas, mas vendo o fim do ciclo. Mas também ninguém espera que a Selic vá começar já a cair na próxima reunião também. A expectativa é que a Selic realmente só caia no ano que vem, em 2026, e ainda assim chegue lá do próximo ano em 12,5 mais ou menos, segundo o Boletim Focus. Isso também abre espaço para o investidor querer ganhar mais dinheiro na renda fixa, uma vez que essa rentabilidade puxa o CDI para cima, o que faz com que o Tesouro Selic pague mais, o que faz com que vários CDBs pós-fixados ali, 115 do CDI, 110 do CDI, ou CDI mais 2, CDI mais 1, o que daria aqui mais ou menos 16% ao ano nesse momento com essa taxa. Ora, faria muito mais sentido procurar renda fixa. Ainda mais que a opção de investir lá nos Estados Unidos também está em dificuldade e tudo mostra que é uma hora de cautela de investir por lá. S&P 500, que caiu mais de 17% desde o topo histórico, o dólar, que despencou para R$ 5,60, o que fez o IVVB11, principal ETF que replica o mercado americano aqui no Brasil, cair mais de 20% do final do ano passado para cá, para abril desse ano. Tudo isso ainda com
com os riscos do tarifácio e dos conflitos comerciais rolando. Esse composto de informações torna cada vez mais comum encontrar comentários assim, ó. Ah, o negócio é investir tudo no Tesouro IPCA e deixar lá até vencer o prazo, já era. Ou como o Gilberto aqui comentou, não tem como prever o que vai acontecer com o mercado. O certo é que hoje a renda fixa é um bom negócio. Aí tem o Sérgio aqui, ó. Meu plano é entrar no IPCA+, se a Selic cair ano que vem, ganhar com a marcação ao mercado e depois colocar em ações de dividendos. Se der errado, é só segurar o título até o vencimento. Ou como o Luciano, que disse que prefere comprar o Tesouro Selic ao máximo aqui e só depois olhar para ações descontadas, por exemplo. E ele deixa uma mensagem ali de joga fácil. Ou seja, aqui a gente consegue comprovar que sim, essas são certezas que estão na cabeça de boa parte dos investidores. O que eu quero te mostrar aqui é que são justamente essas certezas que fazem com que boa parte desses mesmos investidores acabem colocando os pés pelas mãos e tomando decisões erradas, na hora errada, na hora de investir. Isso é o que eu chamo de certezas frágeis, afinal de contas elas mudam a cada 6 meses. Até o final do ano passado, investir em bolsa americana era uma das coisas que a gente mais ouvia os investidores querendo. Afinal, o mercado lá fora só subia, dólar só subia também e essa parte da carteira rentabilizou muito. Até que o mercado americano começou a cair no início desse ano. E muita gente já estava com cautela, querendo não mais investir lá fora. E se a gente voltar alguns anos para trás, quem lembra de quando a Selic estava a 2% ao ano? Naquele momento em que as ações estavam nas suas máximas históricas, ninguém queria saber de renda fixa, todo mundo só queria saber de ações. O que eu tô mostrando é que existe um vilão aqui por trás que faz com que os investidores tomem decisões ruins. A quantidade de informações, as mudanças macroeconômicas e as mudanças de narrativa que a gente encontra ao longo dos períodos, traz esse tipo de erro aqui que eu quero te mostrar. Acaba prejudicando muito esses investidores. E aqui eu quero te mostrar qual é a consequência dessas certezas frágeis, que leva a maioria dos investidores a agir conforme a manada. E eu sei que muita gente pode estar pensando assim como o Luciano. Ah, vamos jogar fácil, faz o básico, investe na Selic ali que tá na máxima histórica, deixa ações para comprar depois. E por mais que muita gente possa pensar, ah, eu não sigo a manada, Felipe, eu tomo as minhas próprias decisões. Eu preciso te tranquilizar e te dizer que sim, seguir a manada é uma das coisas mais comuns, muito mais comum do que você imagina. Até porque, como eu te disse, a culpa disso não é sua. Eu mesmo, na minha trajetória como investidor, já fiz isso algumas vezes. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente viu um IPO, uma empresa lançando ações na bolsa chamada Localweb, que entrou com uma proposta muito clara de comprar várias outras empresas de tecnologia. Todo o recurso do IPO era para isso. Até se você coloca no Google ali, você vai ver a quantidade de empresas que a Localweb comprou ou negociou nesse período. A estratégia animou o mercado e as ações chegaram a subir 690% naquele período. E naquela época eu comecei a estudar a empresa de forma muito mais qualitativa, sem considerar somente isso, uma sistematização de investimentos. Comprei a empresa no topo, enquanto a Selic estava na mínima histórica. O que aconteceu de lá para cá foi uma queda de praticamente 90% na cotação. Eu vendi muito antes, mas o fato é que o prejuízo foi marcado por uma decisão focada na narrativa do momento. E eu tô te contando essa história para te afirmar que muito provavelmente ou você já caiu no efeito de manada ou você ainda vai cair. O nosso cérebro é programado para isso e não tem como fugir. Olha essa outra história aqui que aconteceu com muito mais gente do que somente comigo. Entre os anos 2000 e 2009, a bolsa lá dos Estados Unidos, ela teve uma performance horrível. Quem passou esses 10 anos investindo lá teve uma rentabilidade de menos 1% ao ano, ou seja, perdeu bastante dinheiro. E é claro, sempre tem uma narrativa. Ali a gente viu o estouro da bolha nos anos 2000, seguida da crise do subprime que veio ali em 2008 lá fora. Só que nem todo investidor perdeu dinheiro naquela década. Teve um fundo de investimento em ações que ele soube escolher as melhores ações naquele momento ali para ter uma performance muito acima do mercado. Nenhum outro fundo foi melhor do que ele. Enquanto o S&P 500 caía 1% ao ano, esse fundo rendeu quase 20% ao ano. Ou seja, a estratégia desse fundo aqui poderia ter multiplicado o patrimônio dos investidores por 5 vezes. O cara colocou R$1 milhão, saía com 5. O cara colocou 500 mil, saía com 2,5 milhões. Enquanto todo o resto do mercado estava perdendo dinheiro. E aí você pode pensar, poxa, que trabalho excepcional que esse cara fez, uma baita estratégia. E que sorte dos investidores que estavam nesse fundo. Afinal de contas, eles ganharam dinheiro junto com o fundo, né? E na verdade, não. A rentabilidade que a estratégia do fundo apresentou foi muito boa, mas a rentabilidade média dos investidores desse mesmo fundo foi muito mais baixa, ficando inclusive muito abaixo do que a própria rentabilidade do S&P 500, que já foi ruim naquele período. O desempenho médio dos cotistas desse fundo ficou em menos 11% ao longo daqueles 10 anos. E por que que isso aqui aconteceu? E aí eu vou parafrasear o próprio gestor desse fundo, que soltou um depoimento falando isso aqui, ó. Uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo bem quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade. Não sei o que falar sobre isso. Não temos controle sobre o que os investidores fazem. Ou seja, quando o fundo subia pra caramba, os investidores iam lá e colocavam muito dinheiro com muita confiança. Agora, na hora que o fundo estava desvalorizando por um ano quase todo, que também acontece, os investidores perdiam a confiança na estratégia e tiravam esse dinheiro, comprando sempre na alta e vendendo na baixa. No Brasil aconteceu algo extremamente semelhante com vários fundos do mercado, como esse fundo aqui do Itaú Private, focado em investidores com patrimônios acima de R$10 milhões, ou seja, grandes investidores. Aqui a gente percebe por essas barras cinzas atrás do gráfico que no momento em que a linha laranja, que é a rentabilidade do fundo, está subindo pra caramba, as barras lá atrás elas são muito positivas
positivas e muito grandes, ou seja, demonstrando que muitos investidores estavam aportando muito dinheiro no fundo nessas épocas. E o contrário também é verdade, na hora que o fundo está caindo, os investidores também passam a retirar massivamente seu capital dos fundos. Isso se repetiu para alguns outros fundos aqui do Brasil, como o IP Participações e como o Dynamo Cougar, famoso fundo que abre esporadicamente para novos aportes dos investidores. O resultado disso aqui é que, da mesma forma, a estratégia do fundo até teve uma rentabilidade positiva, como no caso do Itaú Private, sendo que a rentabilidade média dos investidores foi sempre abaixo do que a do fundo. A única exceção aqui foi a do Dynamo Cougar, que viu uma rentabilidade média dos investidores ser maior do que a rentabilidade do próprio fundo. E aí eu te pergunto, você sabe por que isso aconteceu? Isso acontece porque o Dynamo Cougar, em específico, ele tem algumas regras que desestimulam o resgate dos investidores, como, por exemplo, quem resgata em menos de 90 dias é obrigado a pagar uma taxa de liquidez de 3% do patrimônio ali. E para quem quer resgatar sem pagar taxa, a liquidez pode variar em mais de 12 meses. Então, mesmo que você solicite um resgate hoje, o seu dinheiro só vai cair na sua mão daqui a um ano. E isso impede que os investidores façam o que eles querem na hora errada. E é justamente por isso que, no final das contas, a rentabilidade foi muito melhor. E é justamente aqui que entra o meu alerta que você precisa se atentar nos próximos anos. Presta atenção no que eu vou te dizer a seguir. Porque o ponto é que você pode estar com a melhor estratégia na mão, acertar as ações na mosca, comprar as melhores rendas fixas que sim, então tem uma rentabilidade muito positiva para a carteira dos investidores, mas isso não vai adiantar de nada se você não tomar o comportamento correto daqui para frente. Eu te provei aqui que comprar por comprar não adianta. Então, se você tem um desejo de trilhar um caminho cada vez mais convicto no mercado financeiro, no nível de clareza de saber exatamente qual ativo comprar, quando comprar e como fazer isso, a ideia dessa sessão gratuita é passar uma hora entendendo o teu contexto patrimonial, entendendo o teu perfil de investidor, para assim fazer uma análise sucinta da tua carteira de investimentos e te mostrar um plano estratégico para que você nunca mais tenha dúvida de qual ativo você deve comprar e que horas fazer isso. Essa sessão ela é totalmente gratuita, então você não tem absolutamente nada a perder. No mínimo, você sai com a segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. E para você participar é muito simples, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, agora qual é o conselho que eu preciso te dar para esse ano? Não venda ativos na baixa e não compre ativos na alta. Vá contra a manada. Perceba os viés emocionais que os investimentos te causam. Naquele momento tá todo mundo tendo certeza que aquele ali é o melhor ativo para investir. Opa, começa a questionar e pense 10 vezes antes de seguir esse conselho. E principalmente evite atalhos. No Brasil tá muito fácil cair em cilada. Essa é a verdade, é difícil quem invista bem por aqui. Uma das provas disso é que a gente tem mais gente apostando nas famosas bets do que investindo hoje em dia. A Bolsa de Valores já perdeu faz tempo. Enquanto 14% dos brasileiros apostaram em 2023, somente 2% investiram na Bolsa. E o movimento das bets bateu até mesmo o valor de mercado das maiores empresas negociadas na Bolsa aqui do Brasil. Só que não são só essas ciladas que tá fazendo muita gente perder dinheiro. Tem gente perdendo milhares e milhares de reais por confiar no seu assessor de investimentos comissionados. A gente já contou isso aqui no outro vídeo aqui no Clube do Valor. Inclusive alguns famosos perdendo quantias milionárias por esse mesmo motivo. E aqui só um adendo, foram riscos como esses aqui que fizeram a CVM, a Polícia do Mercado Financeiro, estabelecer a resolução 179, que obriga o profissional que presta serviços voltados a investimentos para terceiros a demonstrar exatamente qual é a comissão que ele está recebendo por cada um dos produtos que ele te oferece ali. Então não confie nessa história de assessoria gratuita, porque na verdade o que acontece é que você ainda paga altas taxas embutidas. A verdade é que não existe almoço grátis e nem altos retornos sem risco. O que existe é investir com estratégia, para que assim você compre quando o mercado está na baixa e só venda na alta. Só que é claro, falar é mais fácil que fazer. Como é então, Felipe, que eu faço para me obrigar a ir contra a manada, para ter uma estratégia clara que me mostre onde comprar, o que comprar e onde comprar? Você pode fazer isso em exatos 3 passos. O primeiro deles é escolher uma alocação macro que diga respeito ao teu perfil de investimentos e que inclusive pode ser 100% renda fixa, caso você seja um cara conservador. Aí você vai estar investindo pesado em renda fixa inflação, renda fixa pós-fixada, que são ativos muito bons para uma carteira. E assim ter rentabilidades com estratégia comprovada que batem tranquilamente tanto CDI quanto Ibovespa. Ou você pode ser um cara que vai ficando mais arrojado também, com uma parcela maior de renda variável na sua carteira e menos de renda fixa. Mas o importante é escolher exatamente um modelo que se adeque ao teu perfil de risco. Caso você seja um cara mais arrojado, mais renda variável na carteira. Depois disso, você precisa escolher uma estratégia de alocação micro, ou seja, quais são as ações que você vai escolher dentro da parcela de ações? Quais são as rendas fixas de inflação que você vai escolher dentro daquela carteira? E o terceiro passo é fazer rebalanceamentos trimestrais nessa carteira. Ora, como é que você sabe que seria a hora de comprar renda fixa e inflação, por exemplo? Quando a tua carteira tiver menos que 20% dessa categoria, que é o que você tinha determinado. Se tiver com 15%, 10%, é hora de pegar todos os teus aportes e dividendos e comprar pesado de Tesouro IPCA, de um CDB IPCA+. A mesma coisa acontece com ações. Se você quer ter 20% em ações do Brasil e hoje você está com 30%, por exemplo,
exemplo, ora, é hora de dar uma segurada, não comprar mais e ir comprando outras coisas. Percebe que assim você sai completamente das narrativas do que é melhor ou não e passa a investir de fato com estratégia que te deixa tranquilo e é comprovada que funciona ao longo do tempo, uma vez que é isso que os backtests mostram. Então eu espero que esse vídeo tenha te dado um pouco mais de clareza de como encarar as coisas do mercado nesse momento e o que fazer a partir dela. Agora, me conta aqui embaixo se esse vídeo te agregou alguma coisa. Teve informações que fez sentido para você? Comenta comigo, eu quero ouvir todos vocês. E se você quiser entender como você pode triplicar o teu patrimônio através do Tesouro IPCA+, aí eu te convido a assistir um vídeo como esse aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.